Deixa eu fazer uma pergunta aqui do chat. O Dani pede pra você falar um pouco do Oscar Fashion Day, que é uma das apresentações mais esperadas do ano. Nossa, menino, eu tive a sorte, tipo, lá no comecinho, já ser chamado pra abrir semanas de moda. E eu abri a Oscar Fashion Days, que era no Vale do Paraíba, que era considerada a terceira maior semana de moda do Brasil. E eu fiz a abertura dessa semana de moda por 9 anos quase. Então era muito legal. Então antes de qualquer modelo entrar, era eu quem entrava e fazia a abertura desses desfiles. Era muito incrível. Muito incrível. Chique demais. Tinha uma pergunta aqui. Fala. Kícaro, eu acho que você não precisa disso, né? Mas fala. Quer dizer, depende aonde que a gente… Vai render um recorte polêmico pro podcast. Então vamos. Porque assim, também virou uma mania pra infernizar qualquer drag. Ai, você não quer entrar no RuPaul? Ai, você entraria no RuPaul? Ai, você entraria no RuPaul? Você já apresenta reality, eu acho que você não precisaria disso. Mas você participaria? Eu fico na dúvida, eu sempre me faço essa pergunta. Hoje, logicamente que não. Mas no começo, eu acho que assim, pra mim, o que vale é muito a mensagem que passa. Então, no começo, quando tinha até a 5ª temporada, Sharon Needles, essas coisas, eu super entraria. Porque eu via que tinha uma edição que gostava de mostrar o que é drag queen. Hoje, eu acho que tá muito banalizado, tipo, briga. Então, assim, eu entraria… E a gente vê muitas delas reclamando o quão a edição transformou aquilo e transformaram elas em vilãs que não existiram. Sim. Até a própria Ivy Oddly, agora no All Stars, do All Stars, disse que a edição transformou ela num cara gostoso que só falava de pênis. E falavam do pênis. E ela tinha muitas conversas incríveis e a edição só mostrava quando as drags falavam: nossa, você tem um pênis grande. Então, assim, você é lindo a projeção, mas será que eu, por exemplo… Você não sabe o que esperar, Eu, né? que sou muito ligado à mensagem que minha drag leva, eu não iria. Não iria mesmo. Mas de jurada você iria? Claro, meu amor. De jurada eu tô indo em qualquer lugar, inclusive. Porque tem esse burburinho Mas aí que talvez hoje em dia aconteça no você- Brasil, Hoje né? em dia você tem que pensar em todas essas coisas, nos pesos da sua vida, o que é importante pra você. Se é exposição pela exposição, sabendo que a edição pode transformar você numa vilã e todo mundo te odiar pro resto da vida, ou pode te amar pro resto da vida, ou se a sua… Enfim, são vários E eu acho que pesos são pra cada escolhas, um. né, Ícaro? Exato, Porque são assim, escolhas. você tem um tempo de carreira que, assim, Exato. quando a gente fala, ai, não precisa disso, não é num tom de arrogância. É Não, porque exato. ela trilhou esse caminho e ela pode fazer essa escolha. Exatamente, hoje eu Se posso você escolher. precisasse… Eu iria, meu sabe, amor, é eu isso. iria, exatamente. Mas tudo depende exatamente disso, de você colocar no pesos e medidas da sua balança de vida o que você quer pra ela e se você está disposto a pagar o preço que isso vai trazer. Então, hoje eu não participaria de jeito nenhum, até porque contratualmente eu não posso. Ai, que chique, é muito chique falar isso também. Isso é muito… não permite. Isso é muito chique. Inclusive, o seu contrato não permite que você possa entrar no BBB? Permite. Permite? E aí, Ícaro, vem aí. Gostei que foi na eu lata, fiz um permite. contrato que, assim, eu não posso apresentar outros programas que envolvam drags, mas participar e ir em outros realities, eu posso, inclusive, fazer ficção. Posso fazer ficção. Então, assim, é maravilhoso, porque, inclusive, eu também fiz questão de colocar no meu contrato que eu posso apresentar, inclusive, eventos esportivos, porque eu sou esportista por formação. Eu sou uma drag queen cheia de surpresas. Do nada, eu abri o Instagram esses dias, aí, cara, no estádio de futebol. Gente, Realizei meu sonho de ir ao legal. estádio, torcer pelo Corinthians montado aos 41 anos. Eu não tinha feito 42. Porque eu sempre tive medo de ir ao Como que estádio. foi a energia aí, cara? Cara, Porque eu posso eu já falar, fui eu também muito com ficaria meu com pai. medo. Lógico que eu fui num lugar muito privilegiado e seguro, que era no camarote, porque agora eu vou fazer um jabá também. Como a primeira drag queen no mundo patrocinada pela Nike, que eu sou. Eles me deixaram lá no camarote deles. Então, assim, eu tava com medo de chegar, porque você tem que ter toda a passagem até chegar lá. Mas eu me surpreendi muito positivamente. Os seguranças, todos falando, nossa, uma drag queen aqui, bem-vindos. Eu falei, gente, não é real. E aí, ninguém… E as pessoas, quando olhavam pra mim, quando tava lá, faziam… Nossa! Então, eu não via nenhum olhar. Claro que deve ter tido, mas eu não vi. Mas foi muito positivo pra mim. E agora eu tô indo várias vezes. Eu competia, né, pelo atletismo. Eu era levantador do time de vôlei de São José, né, lá atrás. Desmontado. Então, desmontado. Mas aí agora, por exemplo, agora eu vou estar no final de ano no jogo de futebol do Globo Esporte. Eu fui o goleiro do jogo, montado. Mentira! Então tem uma série de coisas. Eu jogo mesmo, eu era goleiro na infância e adolescente, Porque então eu tinha sou o esportista. futebol das drags Tinha da Blue Space, gente. um clássico. Eu não sei se Elas volta, fecham porque a rua, gente fecha a é rua maravilhoso. e joga futebol na semana da parada, como um dos eventos da parada. Oficiais. Mas agora
não sei, né? Tem a questão toda que era muita verba, a prefeitura quem autorizava e tal. Então vamos ver como é que vai ficar. Mas era um marco. Então é isso, assim, é muito doido você entender que você, através da sua história, da sua arte, você tá conseguindo chegar nesses lugares e mudar. Porque hoje eu sou speaker da Nike para falar sobre LGBTfobia dentro dos esportes. Né? Então, qual é a grande necessidade da gente falar que quando que a gente vai parar de ver as pessoas pela sexualidade e olhar pelo talento esportivo que ela tem? Não importa a sexualidade, se ela é um atleta de alto nível ou um atleta que está tentando ser... É isso que a gente tem que ver, né? E o Brasil, como sempre, é extremamente atrasado. Eu vou, inclusive, citar aqui, nós temos uma Copa para entrar no mundo, né, Copa do Mundo, num país extremamente homofóbico. Fica, né? E a coisa piora quando você percebe que houve uma reunião dos países para fazer um protesto sobre o tratamento ao LGBTQIAPN+ no Catar. Então, 8 seleções apenas, a maioria da Europa, vão usar a abraçadeira no capitão do One Love, que é a abraçadeira do arco-íris. E o Brasil decidiu não participar dessa história. E sabe o que eu acho muito triste? Eu sou um cara que, assim, eu não sou muito ligado em futebol, mas na Copa, minha família faz toda uma movimentação. Você já viveu a Copa na minha casa. É uma grande festa. E eu amo gritar com meu pai, gol. E aí eu fico… Eu me sinto… Nossa, o que eu faço dessa vez, sabe? Exato. Porque é um sentimento que… Como eu parte da comunidade, sendo quem eu sou na internet hoje, eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero poder torcer com meu pai, com a minha família, pra poder celebrar esse momento. É um agridoce pra gente. A gente fica numa situação muito… Isso que você falou que o Brasil negou, isso é muito triste, sabe? Porque… Ainda mais sendo o país que mais mata LGBT pelo 13º ano consecutivo. E você vê um país que não luta sobre isso. E eu vi uma frase muito interessante que nos leva a pensar. Ela fala, pra você que tá no Catar, depois de assistir o jogo, vai lá que você pode ver homossexuais ser enforcado também. Aproveita e vê isso. Nossa, que coisa Porque absurda, lá no Catar você pode ser preso de 3 a 5 anos até ao enforcamento, pena de morte. Então, termina de ver o jogo e vai na rua pra você ver o que acontece. Então, assim, é uma dicotomia muito estranha pra gente. Então, eu também tô sem tesão de torcer por causa disso. É muito triste. E teve a Dua Lipa aí, falou que não vai se apresentar, que né? ela falou, eu vou quando vocês cumprirem os direitos humanos de todos os cidadãos. Porque é isso, né? A Dua Lipa. E aí você vê um dos organizadores da Copa fazendo uma entrevista falando que ser homossexual é um dano mental pra eles. Também teve isso, Mas é interessante saber que tipo, você tá inserida num lugar onde você quer mudar um pouco disso. Exato. Porque o esporte é um lugar onde a gente é um dos primeiros lugares, né? Na educação física. Exato, que você se sente assim, nossa, eu sou traumatizado. Eu também, Tipo, não dava pra fazer nada. E é muito engraçado que no meu caso, foi uma história muito doida. Porque quando eu era da 5ª série até o 3º colegial… Ninguém praticamente falava comigo na escola e eu era proibido de usar o banheiro masculino. Se eu entrasse no banheiro masculino, eu apanhava. Então, ou eu tinha que segurar… Você já era assumidamente… Desde os 9 eu me entendo como gay, mas eu assumi mesmo com 13 pra minha família. E aí, o esporte nesta idade foi o que me salvou. Porque e as pessoas, assim, como eu era muito bom no esporte, as pessoas, no momento de jogarem comigo, esqueciam que eu era gay. Então, torciam por mim quando a gente competia, essas coisas. Terminava, não pode usar o banheiro. Se é viado, não pode usar o banheiro. Então, era muito doido. Mas, ao mesmo tempo, o esporte foi o que me fez ficar vivo por muito tempo e ter força. Porque o tesão que eu sentia de me movimentar e fazer o esporte era o que me salvava muitas vezes desse processo todo de não poder nem ir ao banheiro. Então, eu tenho uma relação muito bonita porque o esporte me salvou. Ao invés de ser traumatizante, que como poderia ter sido, mas eu insisti e falei, não, eu gosto de jogar bola, eu gosto… E era goleiro ainda do time, imagina. Legal, mas eu acho que é muito traumatizante, principalmente quando você fala que foi num estádio, e eu ia também no estádio com a minha família, e daí começava o estádio inteiro, milhares de pessoas, a xingar uma pessoa de gay, o juiz, o jogador. Sim. O primeiro xingo que vem é viadinho. Então, assim, o primeiro xingo que vem é viado. É todo mundo ali, então parece que você tá muito errado ali. Exato. Sim, e aí você vê que os jogadores do Brasil não querem nem usar a camiseta com o número 24 por medo de… É uma infantilidade que eu falo, meu pai é um número para cresça. Não é sobre apenas esporte, cresça. Né? Exatamente. Mas é ótimo saber isso. Nossa, eu não sabia, que legal, que bafo que você tá inserida assim. Mas são pequenas coisas que precisam acontecer pra ir mudando, porque fica estagnado. E é muito também, legal né? saber que o Brasil tem se movimentado
porque pessoas se movimentaram. Então hoje nós temos, por exemplo, os Meninos Bons de Bola, que é um dos primeiros coletivos de homens trans que jogam futebol, porque eles não começaram a não se sentir seguros em jogar com os outros, sofreram ameaça. Então vamos criar o nosso, criar o espaço. Nós temos o Angels Volley, que tem um time só de gays, um time só de trans. Nós temos o Real Centro FC, que é o time de futebol de gays mais antigo do Brasil, com 32, acho que para 33 anos agora, só de gays. Então nós temos também uma história gigante no esporte brasileiro que a gente também não se dá conta. Lembrar que, por exemplo, o primeiro jogador assumidamente gay no Brasil foi o jogador de vôlei Lilico, que era assumidamente gay. E que, infelizmente, já faleceu há um tempo, mas, se não me engano, foi na década de 80, 90 que ele se assumiu e sofreu todo aquele baque de preconceito. Nós temos aí o caso do Richarlison, que praticamente foi... tirado dos documentários do São Paulo, do bicampeonato mundial. Sumiu, né? E foi uma das pessoas que mais ajudaram, porque ele é exímio jogador. E aí, depois de sofrer tudo isso, hoje teve o amor e a paciência de falar, porra, agora que falou que é bissexual e tal, mas olha o tanto de sofrimento que esse cara sofreu, porque a sexualidade vinha. E ele era um dos melhores, ele é ainda muito incrível. Então, a gente precisa aprender muito como humanidade, como ser humano, para conseguir que essa movimentação aconteça. E tudo isso só vai mudar quando a gente tiver uma educação melhor. Educação, quando eu falo, nas escolas, dentro de casa, física, mental e emocional. Aí a gente muda. Aí a gente muda.